Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast de clínica médica semanal. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou Iago Jorge. E aqui é Gabriel Cunha. Já a figura da casa, né, Iago? Já tá no seu quarto episódio, já. Eu falei pro Gabriel, não vou te apresentar, né, Gabriel? Pelo amor de Deus aqui, né? Vambora, vamos já direto. E aqui um formato um pouco diferente, né? A gente se reuniu aqui pra poder falar de mieloma múltiplo, né? Uma doença que... Mística, né? Mística e casa com esse momento, que é o começo da residência médica, né? O pessoal tá começando a entrar, às vezes, no hospital maior. Eu fui ver mieloma múltiplo mesmo na residência, não vi na faculdade. Então é bom que você cai de paraquedas já, não sabe nem onde é o banheiro e ainda chega uma doença que você não conhece, né? Não, com certeza. E a gente brinca que aqui na escola, mieloma é doença do clínico. Exato. Então tem que saber. É bom que esse episódio a gente vai tentar situar. Um episódio que foi muito pedido já, tá? Muitas pessoas já tinham falado, pô, como é que vocês estão pra lá de 250 episódios e não falou de mieloma ainda? Eu que puxei esse abaixo-assinado, tá? Não, mas teve gente de fora, teve gente que já falou. Só que a gente precisou criar um cenário aqui pro mieloma múltiplo, toda uma preparação, tá? Ó, tem caso clínico, que o diagnóstico final é mieloma múltiplo, eu não vou falar qual é a queixa, né? Pra não estragar a experiência da pessoa. E aí a gente começou a encostar quando fez o TDC Lab de eletroforese de proteína, Sim. né? E aí agora sim, a gente vem pra poder falar dessa doença, né? Inclusive, eu acho que esse episódio, né, de eletroforese de proteínas, ele é como se fosse a parte 1 desse aqui, né? Então, recomendo fortemente que ainda não escutou, escute lá. Então, TDC episódio 241, TDC Lab de eletroforese de proteínas, imunofixação e cadeias livres leves. Boa. E eu acho que a grande mudança que a gente tinha antes de começar o episódio, pro Gabriel poder se apresentar, é que antes ele se apresentava como R4 Gemato, né? E agora não mais, né, Gabriel? Graças a Deus, agora já na Austrália, hematologista formado pela Escola Paulista de Medicina. Boa. Então agora hematologista formado, já conhecendo a vida pós-residência, né? Mas bora lá falar de mieloma? Partiu. A ideia desse episódio aqui, desse formato de script de doença, é a gente organizar a maneira como a qual você vai ter contato com uma doença que você nunca viu, né? Então eu vou estudar uma doença que eu não tenho tanta familiaridade, como é que eu vou organizar ela na minha cabeça, eu vou encaixar ela na minha cabeça, para que quando eu estiver diante de um cenário prático, eu conseguir resgatar essa doença, pedir o exame certo e por aí vai. Quando a gente estuda raciocínio clínico, né, script de doença é a maneira como a gente vai tentar fixar as principais informações de uma doença, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, e aí a gente vai vendo se a história do paciente é igual a essa peça do quebra-cabeça, tem os mesmos buracos e aclives e tudo mais, arestas dessa peça que a gente tem na nossa cabeça. E ao mesmo tempo, né, script de doença é uma coisa dinâmica, né, às vezes... No começo da faculdade, você acha que pneumonia é tosse e febre só, né? E aí, conforme você vai elaborando, vai pensando mais, você começa a pensar em outros. Olha, às vezes vem como dor torácica, às vezes vem como um paciente já séptico sem um foco claro. E aí você vai encaixando e vai deixando cada vez mais complexo. Então, por exemplo, o Gabriel Cunha, que viu muito mais mieloma do que eu e Iago, deve ter um script de mieloma múltiplo muito mais complexo, que é onde ele tem várias alternativas diferentes. Mas a ideia é que a gente construa aqui no episódio um script mais simples, né? Principalmente para pessoa que não teve tanto contato assim com essa doença. Beleza, então. E quer tentar esboçar aí, Pedro, uma definição? Bora, Iago. Mas assim, antes a gente começar a fazer algumas perguntas chaves, né? De quem é o paciente, o que ele sente, quais exames eu peço. É importante no mieloma múltiplo, principalmente, a gente tentar entender o que é essa doença, né? Porque é uma coisa meio etérea. A gente tá falando de um câncer, mas que ao mesmo tempo não é como os outros cânceres que a gente tá mais acostumado, né? Se eu falo que o paciente tem um câncer de pulmão, eu consigo imaginar uma massa no pulmão crescendo e ponto, né? Não tem muito algo mais complexo. Só que o câncer do mieloma, ele é um câncer do sangue, né, Gabriel? Então, ele é mais difícil da gente conseguir pôr a mão e explicar de maneira mais simples. A gente tem que dar todo um contexto pra ele aqui, né? Com certeza, Pedro. E não seria a primeira doença da hemato que a gente tem esse problema, mas a gente vai junto pra deixar isso bem mais claro pro ouvinte. Cada doença da hemato, eu vou ter uma célula que vai ser a minha célula de análise principal. Tá. No mieloma, a grande célula dessa vai ser o plasmócito, que é a nossa célula produtora de anticorpos, que são as imunoglobulinas. Então, o que eu tenho é uma doença onde esse plasmócito produz muita imunoglobulina, não produz outros subtipos, produz um subtipo único, e esse excesso de imunoglobulina vai gerar várias lesões em órgãos-alvo pelo corpo, que é o que a gente vai estar discutindo. Maravilha, Gabriel. Então, focando no plasmócito, e eu decoro que ele faz principalmente 3 coisas, tá? Ele produz anticorpo de maneira ineficaz e exagerada, invade a medula e ataca alguns órgãos no corpo, né?
Perfeito, Pedro. E isso é importante pra gente entender até quais vão ser as sintomatologias que a gente espera, que a gente vai estar discutindo aqui mais pra frente. Então, essa definição, a gente até vai conseguir deixar ela mais completa no final do episódio, quando a gente conseguir ter mais informação, mas deu pra já ter um start inicial aqui, né? Fazendo o pleonasmozinho, né? E agora a próxima pergunta do nosso script é entender quem é o paciente que tem mieloma, né? Entender qual é o grupo, faixa etária, qual é o fator de risco, qual é a ideia do que o paciente que está entrando ali no seu consultório ou na emergência, você fala, acho que esse é um paciente que pode ter mieloma, né? Aí eu acho que quando a gente pensa em mieloma, acho que já vem aquela ideia de pacientes mais idosos, né? E quanto mais idoso, maior o risco, né? Principalmente acima de 50 anos, eu diria que se torna muito comum. Exatamente, Iago. Até um detalhe importante, para as pessoas não se assustarem caso alguém peça esse exame, existe um percentual significativo de idosos, a partir ali dos seus 60 anos, que você vai ter, pode ter um componente monoclonal da eletroforese positivo sem eu ter necessariamente nenhum sintoma. Mas é justamente por causa disso. À medida que a gente vai envelhecendo, nosso corpo sofre mais mutações, tendo mais risco de desenvolver diversos cânceres, dentre eles o mieloma múltiplo. A mediana da idade ali vai estar entre os 65 e 75 anos ali, né, Gabriel? E é raro, incomum ver abaixo dos 40 anos, né? Exato. É triste pra gente quando a gente vê, porque um paciente tem uma doença muitas vezes mais agressiva, acontece, mas é muito mais comum eu ver num paciente idoso. Fora isso, são poucos fatores de risco, assim, que brilham os olhos, né? Você fala assim, o paciente não é aquela ligação clássica, né, de, câncer de pulmão e tabagismo, câncer de colo do útero e HPV. Não existe um fator de risco, assim, mega importante no mieloma, né? O mais interessante é que parece que vítimas do 11 de setembro têm um risco um pouquinho mais aumentado. Foi a informação mais aleatória que eu achei, e assim como bombeiros, tá? Pode ter. Mas nada assim, talvez um pouco mais de obesidade, tá na jogada, mas nada que chame muito a atenção, até pensando em estratégia de prevenção e por aí vai, né? Exatamente, Pedro. Essa é até uma coisa que eu acho que no futuro, com a gente entendendo mais detalhes sobre a própria fisiopatologia da doença, surjam, que nem surgiu em outros cânceres, fatores de risco principais para o surgimento. Hoje em dia, o que a gente tem de principal risco que você comentou, eu acrescentaria um detalhe que pacientes que têm um histórico familiar de mieloma, alguém na família que teve mieloma, tem um risco maior em relação à população padrão de evoluir. Mas quando a gente joga isso em valores absolutos, não é uma coisa muito significativa, mas existe. Maravilha. Então, como nessa pergunta aqui de quem é o paciente, a gente não consegue elaborar muito, acho que o foco é principalmente na idade, a gente já pode avançar para a próxima pergunta, que é como que o paciente chega, né? Como é que o paciente se apresenta, que é uma maneira diferente de a gente falar de manifestações clínicas, né? Isso a gente vai tentar entender como é que o paciente se apresenta aqui no mieloma, né? E aí, primeiro passando um geralzão, né, pela clínica do mieloma, tem um mnemônico clássico, né, que é o CREB, que é o C de cálcio, né, cálcio alto, o R de rim, né, função renal alterada, A de anemia e B de bone, que aí entra as lesões ósseas, né, líticas clássicas do mieloma. E aí agora a gente vai aprofundar em cada uma dessas letras. CREB, que é caranguejo em inglês, né? Que remete a câncer, né? Então é um jeito de fazer a associação. Em português, às vezes, o pessoal traduz pra caro, né? Que aí fica cálcio, anemia, rim, osso, né? Então dá pra brincar. A gosto do freguês essa aí. Hã? A gosto do freguês. Se quiser tentar... orca também dá, né? Dá também orca, arco. Pronto, aí você consegue ficar brincando com essas letras e achar o que você mais gosta, Eu vou né? perguntar pro nosso especialista no TDC mnemônicos, que é o Rafael Coelho, né? Boa. E ele cobra a autoria dos mnemônicos que ele faz, né? Sendo que 90% é ruim, né? Mas tudo bem. Mas são os ruins que ficam na cabeça. Pode ser. Que é o Minas, né? Dor de cabeça. Pode ser. Então, começando com o C de cálcio, acho que o mieloma múltiplo é uma das causas clássicas de hipercalcemia. Se a gente lembrar da abordagem diagnóstica de hipercalcemia, a gente vai dividir inicialmente em dois grupos, né? PTH dependente e PTH independente. Então, se o cálcio é culpa de um PTH que está aumentado ou se o cálcio não tem nada a ver com o PTH. E o mieloma múltiplo tá no grupo dos cálcios que não tem nada a ver com o PTH, né? Aqui a gente tá falando de, por culpa dessa produção exagerada dos plasmócitos e tudo mais, ocorre uma ativação dos ossos e o osso acaba se destruindo e aumenta o cálcio na corrente sanguínea, né? E é interessante você comentar sobre a hipercalcemia, Pedro, porque, como alguns outros componentes que a gente vai ver no mieloma, é multifatorial. O principal componente, voltando ao que a gente comentou da importância do plasmócito, é uma ação direta dessas imunoglobulinas em excesso que a gente está produzindo, atacando o osso,
Junto com isso, eu tenho uma hiperativação dos osteoclastos em relação aos osteoblastos. Ou seja, em miúdos, eu tenho mais destruição óssea do que nova formação. E por último, a gente não tem nada a ver com o PTH padrão, mas como outras neoplasias, eu posso ter o aumento do PTH-RP, que é um anticorpo formado no contexto de neoplasias, vai agir similar ao PTH, mas quando eu doso eu não o encontro. Por isso que ela fica PTH independente. O difícil é dosar, né? Esse bendito. Boa. E aí é importante a gente situar a porcentagem de pacientes com mieloma múltiplo que tem hipercalcemia, né? Aqui a gente tá falando de cerca de, dependendo da corte, né? 20 a 30% dos pacientes com mieloma vão se apresentar com hipercalcemia, né? Exatamente, Pedro. E é uma coisa que é muito interessante pro ouvinte entender, porque muitas pessoas têm um vínculo de que eu preciso ter hipercalcemia para isso aqui ser um mieloma. Já ouvi algumas vezes até gente me dizer... Né? Pedir o cálcio veio normal não deve ser mieloma, né? Nossa, é um clássico da gente ouvir isso aí. Quando a gente vê, a gente quebra a cara algumas vezes. Boa. Então não é uma coisa... que não é nem a maioria dos pacientes, então eu posso ter mieloma com cálcio normal. Não é pra excluir doença por isso. E aí só passando aqui a régua, né? A hipercalcemia, né, de acordo com os critérios diagnósticos, eu vou usar o cálcio total, né, que ele seria pelo menos 1 mg por decilitro acima do limite superior, né, da sua referência, ou acima de 11 mg por decilitro. Lembrando que você deve corrigir sempre pela albumina. E aí, se você for usar o calciônico, você checa lá na tabela, porque o calciônico tem mais de uma unidade, então para não confundir, a gente fica com esses valores. Então, que é ou 1 mg por decilitro acima do limite da normalidade ou acima de 11 mg por decilitro. Boa, Iago. Isso aqui explicado pelo mieloma, né? Então, já deve ter pedido PTH, o PTH veio baixo, viu outras causas e aí viu que, opa, talvez aqui cheguei no mieloma. É uma coisa que você já tem que ter pensado que não deve ser de outras causas essa hipercalcemia, né? E aí, para a próxima letra, né? Passamos pelo C, que era hipercalcemia. Seguimos aí para o R, né? De disfunção renal. Que é um capítulo importante do mieloma, né? Então tem... Da medicina, eu diria. O rim do mieloma. Existem várias causas possíveis pro mieloma fazer disfunção renal, mas o ponto que é a clássica, que é quando se define o rim do mieloma, a gente tá falando dos anticorpos, né? Das imunoglobulinas, principalmente a parte das cadeias leves delas. Quando vai lá nos túbulos renais, começam a fazer disfunção renal e o paciente começa a ter um aumento da creatinina, né? Mas é legal porque tem várias situações diferentes em volta do mieloma que pode fazer o paciente ter disfunção renal, né? Essas cadeias, elas podem se depositar e o paciente fazer uma disfunção glomerular. O paciente pode, por causa da hipercalcemia, fazer uma disfunção renal, naquele sistema de desidratação que a hipercalcemia pode fazer. Esses pacientes volta e meia estão tomando anti-inflamatório por dor óssea e também pode contribuir para a disfunção renal dele. Então, muita coisa em volta do mieloma pode fazer disfunção renal, mas o clássico aqui, a gente está falando, é essas proteínas em excesso se depositando nos túbulos renais. Exatamente, Pedro. E isso me lembra lá da época da clínica médica, que eu tinha um chefe que a pergunta que ele adorava fazer quando chegava um caso de mieloma é: cite 10 causas de disfunção renal no contexto do mieloma. Boa. Quem nunca? Essa é uma boa aí. Boa. E dá pra ir. Aos pouquinhos você chega lá, mas você consegue chegar no 10. E uma clinicagem legal aqui dessa questão do rim do mieloma, principalmente dessa forma padrão, dessa forma mais clássica, é que é uma situação onde essas proteínas que estão passando em grande quantidade pelo rim se depositando, elas só vão ser pescadas e quantificadas quando você pedir uma proteinúria mesmo, tá? Se você olhar o exame de urina, que aonde eu me formei era EQU, né? Então, exame qualitativo de urina. Aí vim fazer residência, é urina tipo 1, né? Não sei se vocês lidavam com outros nomes. Eu já ouvi EAS, sumário de urina. Boa. Então, independente do nome, quando você olha o exame de urina, uma das partes ali é o dipstick, que vai dar em cruzes quanto de proteína tem. E por mais que possa ter muita proteinúria, o dipstick ele vem negativo, porque essa proteína não é de albumina, né? Que é o que o exame de urina pesca. Então vira uma situação onde o exame de urina não tem proteinúria, mas se você pede para dosar proteinúria mesmo, seja proteinúria sobre creatininúria ou proteinúria de 24 horas, do que for, você vem numa quantidade boa. Então pode rolar essa dissociação aqui, tá? Um detalhe que é um pouco mais raro de acontecer, mas a gente sempre lembra no contexto do mieloma, é que, perfeito esse exemplo do Pedro, mas eu posso ter o inverso, onde eu tenho uma proteinúria positiva ali no meu dipstick. E por que isso pode acontecer? Uma doença que vem muito associada ao mieloma é justamente a amiloidose. Então, digamos que eu pegue aquele caso do paciente que tem cara, focinho, nariz para ser um mieloma, e ele tem uma síndrome nefrótica que parece meio estranha ao caso. Na verdade, faz parte, porque eu posso ter uma lesão por depósito de amiloide como uma forma de lesão renal no contexto do mieloma. E aí, como é a albumina que eu vou estar perdendo, eu tenho um dipstick positivo.
Muito massa isso, né? Então existe essa exceção da regra, né, Gabriel? Então, quando outras coisas em volta do mieloma fazem acometimento glomerular, o glomérulo se abre e começa a passar albumina. O paciente pode fazer uma síndrome nefrótica e aí você começa a ter albumina detectada no DeepSeek. Então existe a exceção, mas acho que a regra vai ser aquele outro padrão, né? E acho que vale mencionar também, né, que o mieloma, a disfunção renal do mieloma pode se manifestar também com tubulopatia proximal, né? Às vezes até levando a síndrome de Fanconi, por exemplo. E é uma coisa, eu até já vi um caso desse no hospital, Iago, e o pessoal tava 1000 distúrbios e a gente chegou na conclusão, no final de contas era um mieloma realmente. Mas um ponto importante como a gente conversou, tem várias causas diferentes de eu ter uma disfunção renal, mas eu preciso, reiterando que nem a gente viu no cálcio, que essa disfunção renal seja atribuída ao mieloma para eu considerar como um critério de lesão de órgão-alvo. Porque quem nunca viu um paciente com disfunção renal nas suas enfermarias por aí? Boa. O paciente acabou de fazer a micacina, e aí, esse aqui é um mieloma, né? Aí não dá, espera um pouquinho, né? E aí eu vi que às vezes mais que 15% dos pacientes podem ter lesão renal aguda de causas que não são do próprio mieloma, né? Então, e aí, se você tem dúvida, às vezes você vai precisar lançar a mão da biópsia, né? Exatamente. A gente tem um pouco mais de facilidade, que eu fiz residência num serviço onde a gente tem um acesso à biópsia mais fácil. Mas principalmente para outros serviços, se eu tenho um paciente em que eu tenho uma disfunção renal, que eu fico em dúvida se tem outros componentes, e ele tá vindo junto com outros cortejos para eu pensar nessas doenças, é um paciente que vale eu correr atrás de tentar fazer essa biópsia, porque vai mudar muito o tratamento e essa é uma doença que eu começar a tratar precocemente, eu consigo recuperar bem o rim do paciente. Então, a regra é, se o paciente fecha muito bem o quadro como mieloma, você não precisa biopsiar o rim, mesmo um rim com disfunção, né? Agora, se o paciente, ele tem só disfunção renal, não tá muito claro, né? Não tá conseguindo fechar o mieloma, não tá bem bonitinho, aí a biópsia é bem-vinda, né? Exatamente, mas também a gente não vai biopsiar aquele senhor de 80 anos com a diabetes descompensada já há um tempinho. Beleza. E aí aqui, só para deixar marcado, então, o critério, então a disfunção renal seja por um clearance abaixo de 40 ou por uma creatinina acima de 2. Boa. Avançando no CREB, já falamos de cálcio, já falamos de rim. O próximo agora é a anemia, né? Que aqui é uma anemia que, na regra, é uma anemia normal, então VCM, tudo tranquilo, tudo normal, tudo dentro da faixa esperada. E que, às vezes, você pediu os carenciais e não tá vindo nada, né? Ferro normal, B12 normal, você não tá... Cara, o que tá acontecendo? E aí, às vezes, é culpa do mieloma, né? Pois é, Pedro. E já aproveitando para fazer uma crítica, anemia não é sinônimo de deficiência de ferro. Então, sim, sempre que você tiver uma anemia, peça o perfil, veja. Porque a gente recebe muitos pacientes que estão tomando ferro há 2 anos e o paciente nunca teve uma deficiência de ferro. E esse é o padrão clássico. Aproveitando o episódio de leucocitose 256, quando você olha o hemograma, é importante olhar aquelas observações que um bom hematopatologista liberou para você. E uma coisa que pode vir ajudar nessa hipótese de anemia é você ter o famoso RULO. Quem nunca ouviu falar dessa? Essa é massa, né? E é comum, né? É um negócio que é pra aparecer. Eu não sabia que era tão comum assim. A anemia é uma coisa já muito comum no mieloma, é a principal achado, acima de 70%. E o rolô também tem uma porcentagem alta de aparecimento. Se eu não me engano, 40%, 50% pode aparecer o rolô, que são aquelas células empilhadas, né, Gabriel? Exato. Isso acontece porque, como eu tenho um excesso de uma paraproteína, de uma imunoglobulina multiplicada, eu vou ter uma alteração das eletronegatividades, das cargas ali das hemácias, e elas começam a se aglutinar por causa disso. É importante tomar cuidado também com se eu não estou olhando num espaço que tem muita célula. E aí, às vezes, eu acho que está tudo acumulado e, na verdade, era só porque eu estava no espaço da lâmina inadequado. Mas isso acaba sendo mais pro especialista. Então, a anemia, o padrão clássico é uma anemia normo-normo. É muito importante, que nem a gente comentou na disfunção renal, eu descartar outras causas. Porque eu posso ter um paciente que tenha um pico monoclonal e tenha uma anemia, mas essa anemia não ser relacionada a isso. A gente tá lidando com, como a gente comentou, com populações mais idosas. O que começa a acontecer muito com a partir de 50 anos? Eu ter neoplasia de trato gastrointestinal, ter outros motivos do meu paciente ter anemia. Boa. Então, tenho que documentar, né? Tenho que ver se não tem outra explicação para essa anemia também. E aí, a definição, né, da anemia seria um HB, hemoglobina abaixo de 2, do limite inferior da normalidade, ou uma hemoglobina abaixo de 10. E aqui a anemia, ela se apresenta principalmente por invasão medular, né? Então, esses plasmócitos em grande quantidade fazem com que a medula não trabalhe direito, o paciente tem anemia, e é por isso que ele também pode ter os leucócitos mais baixos, que não é tão comum que na anemia, mas pode apresentar, e menos comum ainda, mas também o paciente pode apresentar com plaqueta baixa, né? E aí, para finalizar o CREB, né, a gente começou pela hipercalcemia, que é o C, o R de insuficiência renal,
o A de anemia. Agora a gente chega no B, que são as lesões ósseas, né? Ou lesões osteolíticas. Pelo menos uma em um método de imagem, né? Aqui já é mais direto. E aí, geralmente, esse paciente pode ser assintomático, mas pode ter dor nessas lesões líticas. E é comum o paciente, por culpa dessa dor, tá tomando um anti-inflamatório que confunde o rim, que a gente já falou, e aí tá tudo se misturando. Isso é bem comum da gente ver na prática esse paciente já tomando um anti-inflamatóriozinho. Então é uma pergunta que vale a pena fazer assim: tem dor? Tem. E tá tomando algum remédio? Volta e meia tem algum... Não, só um Tandrilax, que o pessoal não considera anti-inflamatório. Um Torcilax da vida, alguma coisa por aí. E vale lembrar que a gente tem outras neoplasias que também fazem lesões osteolíticas ou osteoblásticas pelo corpo, e é uma coisa que a gente recebe com uma certa frequência. Um paciente que vem para investigação de mieloma porque num exame de imagem por outra causa vira uma lesão lítica. A gente já teve a nossa grande cota de cânceres de mama diagnosticados pela hematologia. E lembrar dessa característica da lesão lítica. A gente tem algumas doenças, principalmente no homem mais idoso, que são muito comuns, como o câncer de próstata. A gente também já recebeu alguns encaminhamentos que era uma lesão osteoblástica, que é o maior padrão do paciente, já estava laudado no exame de imagem, quando a gente viu com um PSA que já tinha um PSA de 200. Então, lembrar desses outros detalhes, de que eu preciso ter uma lesão mais sugestiva para o diagnóstico. Gabriel, eu tive uma paciente que ela tinha quase todos os exames possíveis para mieloma, tá? Eletroforese, tinha tudo e nada. E porque ela abriu uma lesão lítica, o pessoal tava indo atrás. E o que ela não tinha, e depois fechou o diagnóstico, era uma mamografia e era um câncer de mama, tá? Então, às vezes, é um negócio que... Você vê que todo CREB, cálcio, rim, anemia, tudo pode ter outro motivo, né? Tudo pode ter outra coisa. Acho que é principalmente quando as coisas começam a agir em conjunto que você começa a falar assim, ó, poxa, talvez isso aqui seja um mieloma, mas é importante abrir a mente, cada um tem seu processo investigativo, né? Mas tem outros sintomas além do CREB, né? Eu acho que o legal da gente aproveitar esse momento aqui é que além do cálcio, rim, anemia e osso, eu posso ter outras coisas que também conversam com mieloma. O começo aqui é que tem sintomas neurológicos, né, Gabriel? Que podem estar associados, né? Sim, e não são poucos. Alguns dos, acho que o mais importante para o ouvinte não deixar isso passar, e um dos principais que a gente tem dentro de doenças oncológicas, são sintomas de compressão. Eu tenho uma doença que eu vou gerar um enfraquecimento ósseo, ou eu posso ter uma outra entidade, que é o plasmocitoma, que nada mais é do que um tumor de partes moles formado por plasmócitos. E ele pode acontecer em virtualmente qualquer lugar do corpo. Então imagina, se eu tenho um tumor desses lá ali na minha coluna vertebral, comprimindo... Nem tem coisas importantes ali, né? Sim. Então, lembrar, se eu tenho um paciente que se apresente com uma dor lombar muito importante, perdas esfincterianas, lembrar de que essa é uma apresentação clínica que você pode ter, seja por um plasmocitoma ou por uma fratura com compressão. Acho que seria a principal emergência neurológica que a gente tem dentro desse contexto. E acho que quando chega no plasmocitoma, você vê que o mieloma é muito complexo, né? Que a gente tá falando de um câncer que envolve células, né, de plasmócito, mas que eles podem se organizar e formar uma massa, né? Isso é muito doido. E como o Gabriel falou, virtualmente qualquer canto. É muito comum em regiões ósseas, né? Então, e coluna vertebral principalmente, mas pode ter em via aérea, via gastrointestinal, qualquer local pode ter um plasmocitoma. Então, às vezes é um paciente que tá com assim, coisas parecendo mieloma e do nada tem uma massa. Eu lembro de uma paciente que tinha o cálcio elevado, tinha anemia, parecia mieloma, e ela tinha na crista ilíaca, assim, uma massa grande que a gente também não estava encaixando, e foi ali que eu fui apresentado na residência ao plasmocitoma. Eu falei, poxa, eu não tinha ideia que podia fazer isso, né? E esse é um marcador pra gente de uma doença agressiva, porque a gente não vê plasmócito no sangue periférico. O plasmócito é uma célula que ela depende muito da medula. Então, se eu tenho um tumor de plasmócitos em partes moles, você pode ter certeza. Essa é uma doença que já teve muitas mutações e agora ela é muito mais agressiva. Boa. E aí, eventualmente, assim, mais raramente, você também pode ter uma neuropatia periférica relacionada, né, com o mieloma, muito incomum. E quando presente, né, essa neuropatia periférica, geralmente ela está associada aí a uma amiloidose AL junto do mieloma, né? Exato, Iago. E, para fechar com uma clinicagem, é bem raro de acontecer, mas uma outra forma de acometimento neurológico é justamente infiltração leptomeníngea, onde o paciente pode fazer uma gama de sintomas de quando eu tenho um contexto de irritabilidade das meninges. Inclusive, a gente já teve pacientes fazendo mioclonias com isso, que a gente sai com a avaliação licórica. Não é regra, mas pode acontecer. Então, o acometimento neurológico é bem diverso, mas acho que focar principalmente na compressão medular, que é uma coisa que vale a pena ficar atento. Paciente com uma dor muito importante, ver se o paciente tem as continências e tudo mais. Ainda extra CREB, né? É importante falar que o paciente com mieloma
tem maior risco de infecção. Como ele produz muito anticorpo, mas o mesmo anticorpo de maneira ineficaz, ele acaba não tendo os outros anticorpos podendo cobrir o corpo dele. Então acaba que ele aumenta o risco de infecção. Exato, essa aí é a definição de se não puder ajudar, atrapalhe. Exatamente, tá? E aí, qual que é o cenário, né? A gente tá falando de um paciente de 70 anos de idade, que tem uma pneumonia, que tem alguma infecção, e o pessoal tá achando que, não, isso aí ele tem, né? Isso aí é mais um vozinho com pneumonia. Aí é nesse vozinho com pneumonia que você tem que ver assim, poxa, mas essa anemia tá estranha, poxa, mas esse rim tá estranho, e aí você perceber que aquela infecção talvez tivesse alguma coisa por trás, não é só culpa da idade, por exemplo, né? E pra fechar essa parte de sintomas, uma coisa que foi mencionada algumas vezes aqui, né, é que mieloma múltiplo pode fazer um tipo de amiloidose, né? Amiloidose é uma doença difícil de definir, né? Mas é quando a proteína, ela se entorta da maneira errada e começa a fazer umas fibrilas, e aí isso começa a se depositar pelo corpo. Se bobear é mais mística que o mieloma. Cara, eu acho que é, tá? Eu acho que é. Mas assim, ela pode ser causada por várias situações diferentes e os anticorpos que tem cadeia leve pode fazer amiloidose também, amiloidose por cadeias leves, né? Acho que o legal de mencionar aqui a amiloidose é porque tem alguns sintomas que são mais específicos de quando o mieloma faz amiloidose, né? Então, a polineuropatia, como o Iago já mencionou, mas o paciente pode ter uma língua grande, né, que é a macroglossia, pode fazer síndrome nefrótica, como o Gabriel também já mencionou. E é importante que, se a gente chegou primeiro na amiloidose, eu sempre preciso descartar que eu não tenho mieloma, porque isso vai mudar como eu vou tratar. Boa, então às vezes você começou a investigar e aí viu que é amiloidose, e aí calma, tem que ver se isso não é um mieloma produzindo muita proteína, que é por isso que tá fazendo amiloidose, né? Exatamente. Para quem quiser saber mais de amiloidose, esse tema já foi abordado no Guia TDC, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você entender os outros tipos, entender como é que é essa doença. Lembrando que quem não é assinante consegue acessar até 2 tópicos aí de graça, beleza? E agora que a gente já discutiu um pouco mais dos sintomas clínicos, eu acho que é bacana a gente organizar na nossa cabeça como é que é o paciente que se apresenta. Tem alguma ideia aí, Pedro? Então, vamos começar a montar esse script na cabeça da pessoa, né? Então, aqui, vamos trazer 2 casinhos, que aí a gente vai evoluindo esses casos durante o episódio. Primeiro, a Márcia Maria, 75 anos de idade. Ela é uma manicure aposentada, hipertensa dislipidêmica, que vem no seu consultório se queixando de fadiga. Ela já passou com outros médicos antes, que foi visto que ela tem uma anemia, que já foi pedido as carenciais e veio com tudo normal, e tem uma creatinina de 1,4. Bom, aí tem uma anemia já com uma disfunção renal. Quem é que olharia para essa 1,4 de creatina ou deixaria só seguir a vida? Exato. E calculando a taxa de filtração glomerular, dá menor do que 40, né? Que entra nos critérios que o Iago falou, né? Apesar de que já incomodaria, mas é legal porque, às vezes, 1,4 é fácil ignorar, né? Como a gente tá falando de uma população mais idosa, né? Então é importante ter esse insight. E um outro caso, pra gente contrastar com a dona Márcia, é o caso do Matheus Moacir. Matheus Moacir tem 64 anos de idade, ele é um músico. De diagnóstico prévio, ele tem obesidade, doença do refluxo. E aqui ele veio pro pronto-socorro, se queixando que tá com uma dor lombar faz um mês, mas que se intensificou nessa última semana, tá? Ao qual ele tá precisando fazer alguns remédios para poder aliviar essa dor. Associado a isso, ele fala que tá apresentando muita constipação, tá bem? E esse é o paciente clássico de, olhei a queixa ali no sistema, dor lombar há um mês, o que esse cara tá vindo fazer aqui no pronto-socorro, né? Quando a gente vê, talvez tenha alguma coisa aí. Top. E essa constipação já pode ser uma hipercalcemia aqui, né? Começando a se formar, que é um dos sintomas de hipercalcemia que depois pode evoluir para sintomas neurológicos, que a princípio o Matheus não tem ainda, né? Então agora a gente vai debater um pouco sobre os exames complementares que a gente vai lançar mão na investigação inicial, né, de um paciente com suspeita de mieloma múltiplo. Já montou a clínica do paciente, né? Já sabe quando pensar. Quais exames que a gente vai pedir primeiro agora, né? A gente vai começar aí pelo CREB, né, que até a gente já mencionou, e vai também expandir um pouco nossos horizontes hematológicos aí nessa conversa agora. Então, do CREB, né, às vezes não foi pedido ainda, né, o cálcio, a hemograma, né, para ver a hemoglobina, para ver se o paciente tem anemia ou não, e a função renal. Acho que o paciente, para começo de conversa, ele tem que ter esses exames para saber se ele tem, de fato, acometimento de algum desses órgãos que pode estar sendo acometido pelo mieloma, e aproveitar e já ver se tem algum fator confundidor, alguma outra causa aqui que pode explicar isso daí, ver se na história tem alguma outra coisa, né. Da parte do B, que é de bones, que é de osso, que é legal a gente complementar aqui para falar assim, como é que eu vou atrás dessas lesões líticas, né? Exato. Antigamente, até num contexto histórico, o que o pessoal fazia era o famoso inventário ósseo,
que era você fazer radiografias do corpo inteiro. E aí vocês vão ver em prova de residência aquela famosa imagem crânio, sal e pimenta, essas coisas. Isso tudo ficou muito mais no passado. Porque a radiografia, ela é pouco sensível. Eu só vou ver alterações quando o paciente já tá gritando na minha cara, né? Então, o nosso objetivo é detectar precocemente isso para começar a tratar e evitar dele ter uma fratura ou um evento ósseo, que a gente chama. Então, a gente tem 3 opções principais de exames de imagem. O primeiro deles seria a tomografia de baixa intensidade de corpo inteiro. É um exame mais acessível e mais fácil de você ter nos determinados serviços, e principalmente em questão de disponibilidade. É um exame rápido de realizar, com uma boa sensibilidade. É o que a gente mais tem em comum. Já se você tem uma condição melhor dentro do seu hospital, o que a gente tem mais de preferência hoje em dia fica entre eu ter uma ressonância de corpo inteiro. A grande vantagem dela é que ela é um exame muito mais sensível. A gente vai inclusive comentar um pouco mais disso quando a gente estiver falando de critérios diagnósticos. O problema dela é um exame que demora. Quem já fez alguma ressonância sabe que uma parte do corpo já demora, imagina fazer uma de corpo inteiro. E o PET-CT, que ele vem cada vez mais validado, a gente já tem protocolos para avaliação de mieloma em si, tem uma sensibilidade melhor que da tomografia, e ele fica um pouquinho atrás da ressonância, mas ele tem uma grande vantagem, que é a velocidade de realização. Só que quem tem PET no seu hospital fácil? Se a ressonância é difícil de disponibilidade, PET muito mais, né? Acho que a ressonância, ela brilha também quando você está pensando em compressão medular, né? Às vezes você já consegue ver todo o canal medular do paciente, ver se tem de fato a compressão e consegue melhorar além da tomografia. E eu vi, Gabriel, o pessoal citando a PET-CT, às vezes quando você está tentando pesquisar, às vezes um plasmocitoma, às vezes você não consegue ver na tomografia essa massa toda, o PET-CT pode ser que brilhe para você mais fácil, né? Essa é uma vantagem do PET em relação aos outros métodos, porque ele tem uma avaliação metabólica. Então, se eu tenho um paciente já no pós-tratamento, eu vou fazer um PET dele, eu vou ver se as lesões pararam de ter tanta atividade metabólica. Enquanto que, se eu repito uma tomografia, eu continuo vendo os buracos ósseos, né? Eu não resolvi a lesão osteolítica. Mas, quando eu comparo no PET, eu consigo ver se aquilo é doença em atividade ou se resolveu. Maravilha. Mas não tendo disponível a tomografia, a gente consegue alcançar uma boa parte das lesões e está indicada em algumas diretrizes, né? Sim, sim. Outros exames que a gente pede aqui nessa fase inicial, quando brilha a ideia do mieloma na nossa cabeça, são exames que estão lá no episódio 241, né? Eletroforese de proteína, imunofixação e pesquisa de cadeias leves, né? Isso. E eles servem, como a gente chama, para nossa triagem de paraproteínas. Certo. Então a gente tem a eletroforese de proteínas, para não confundir com a de hemoglobina. Boa. Ela vai identificar se eu tenho algum componente monoclonal e me dizer a quantidade. A imunofixação vem junto com ela para me dizer o que eu estou encontrando ali. Qual é o nome e o sobrenome daquela proteína clonal. E por último, a gente tem a pesquisa de cadeias leves livres, que servem para um marcador prognóstico, que ela vai quantificar qual daquela cadeia leve livre está aumentada em relação à outra. Beleza, Gabriel. Então, a eletroforese, ela fala assim, olha, tem alguma proteína sendo feita em grande quantidade, né? Que aqui, no caso, vai ser a imunoglobulina, que é o anticorpo, né? Então, aqui tem alguma coisa sendo produzida. E ele te dá a quantidade. A imunofixação fala assim, ó, isso que você tá vendo em grande quantidade, eu consigo te falar o que é. É uma imunoglobulina IgG-kappa, né? Exato. E esse, por coincidência, é o mais comum. É o subtipo de mieloma mais comum. E, lembrando, né, até do que a gente comentou nos outros episódios, a gente tem tipos de mieloma. O mais comum vai ter imunoglobulina de cadeia pesada, que é o IgG, e a cadeia leve, que é kappa. Mas existe uma entidade onde eu não tenho essa cadeia pesada e eu tenho só a elevação de cadeias leves. Que o plasmocitócito ficou produzindo só as cadeias leves, né? Exato. E o problema disso é aí que vem a nossa rasteira, que nem lá no teste de urina que a gente não encontrava proteína, na eletroforese desses pacientes ela pode vir normal. Tem um pico ali, mas é que ele é tão pequeno que eu não consigo detectar pela eletroforese. Tá. E aí a imunofixação, que ela é mais sensível, nos ajuda. Ela identifica ali eu tenho um componente monoclonal kappa. E aí vem a importância de eu ter a avaliação das cadeias leves livres séricas que vão quantificar isso. E uma clinicagem, quem é o paciente que isso acontece? É o cara que faz uma disfunção renal bruta. Porque lembra, o principal mecanismo do rim do mieloma é eu ter uma elevação de cadeias leves livres sendo eliminadas ali na urina. Então, esse é o paciente. Estou com um cara que parece mieloma, tem uma disfunção renal importante e veio uma eletroforese negativa, corre atrás dessa dosagem de cadeias leves livres que vai ajudar a esclarecer. Maravilha, Gabriel. Então, por isso a gente consegue entender que essa triagem geralmente são 3 exames. A eletroforese de proteína, a imunofixação e a pesquisa de cadeias leves. Isso. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo, levando o contexto da nossa questão de saúde pública, que isso é o que a gente vai fazer para triagem. Mas se você tem um paciente que acabou de chegar no seu consultório, o paciente está muito bem, você está num processo de investigação, e principalmente está num local onde eu não tenho acesso rapidamente a todos esses exames, frequentemente o mais comum da gente ter acesso à eletroforese, ela já ajuda muito. É o nosso principal exame de triagem para a gente poder ver a maior parte dos casos. Identificou alguma coisa? Manda
para um serviço que tem nessas outras partes de investigação pra gente poder seguir. Se não identificou, existe uma alta probabilidade de não ser. Lembrando desse detalhe, o cara tá com uma disfunção renal importante, não posso esquecer do mieloma de cadeias leves. Um outro exame, Gabriel, que a gente vê aqui sendo pedido nesse momento, né, onde a gente está desconfiando, os exames iniciais, são a dosagem das imunoglobulinas, né? Eu posso dosar IgG, IgM, IgA e ver se existe um comportamento, né? Porque eu posso ter um mieloma que o anticorpo que ele está produzindo de maneira exagerada é um IgG, e aí quando eu doso toda a IgG do paciente, ela está bem maior do que deveria estar. E um fenômeno legal é que quando um sobe, as outras descem, né? Então às vezes você vê o IgG super aumentado com o IgM e IgA mais baixo. Lembrar que a gente até comentou que esse paciente faz mais infecção, porque os anticorpos dele não funcionam tão bem. Então, às vezes, você consegue encontrar esse padrão de um anticorpo aumentado com os outros reduzidos. Isso, Pedro. E a gente, inclusive, solicita essas imunoglobulinas porque, às vezes, o exame leva algumas semanas para poder sair o resultado. Ela já aumenta a nossa probabilidade pré-teste de... Se eu encontro um cara com 2 gramas de IgG e as outras 2 baixas, e ele tem todo o cortejo de mieloma, eu já suspeito que vai ser um mieloma IgG capa. Boa. Mas, lembrando de... Você comentou da questão da imunoparesia, e aproveitando que a gente comentou dessa entidade do mieloma de cadeias leves, se eu tenho um mieloma que eu tenho uma hiperprodução de cadeias leves, quando eu for olhar as imunoglobulinas, as 3 vão estar baixas. Legal. Então, às vezes, você encontra tudo reduzido, né? Maravilha. Então, voltando para aqueles nossos casinhos, a Márcia Maria, né, a nossa manicure, ela tava com anemia e com uma elevação da creatinina, né? A gente complementou os exames dela, veio um cálcio normal, tá bem? E foi pedido eletroforese de proteína com imunofixação e pesquisa de cadeias leves, e veio com uma eletroforese de proteína mostrando pico monoclonal, e a imunofixação mostrou uma prevalência de IgG-capa aqui. Que era o que a gente esperava, é o subtipo mais comum de alterações que a gente vê. E aqui eu gosto sempre de pontuar a importância de você estar entendendo o passo a passo de uma avaliação diagnóstica. Que a gente tem uma paciente que eu não tinha um diagnóstico formado, tinha uma suspeita de um mieloma, mas ela estava em contexto ambulatorial. Bem, a gente confirmou que ela tem um componente monoclonal e agora a gente vai seguir para as próximas etapas para confirmação diagnóstica. E aqui entra bastante a importância de eu fazer o exame de imagem para determinar se ela tem lesões osteolíticas e uma avaliação dessa questão do inventário ósseo dela. E o caso do paciente Matheus Moacir, aquele músico que estava no pronto-socorro com dor lombar e constipação, veio de fato um cálcio aumentado, tá? Foi corrigido para albumina e veio com um cálcio de 14 aqui. Tinha uma anemia com uma hemoglobina de 10, tá? E uma disfunção renal com uma creatinina de 2 aqui, tá bem? Esse paciente, como ele já tinha muita dor lombar e estava incomodado já há mais de um mês de história, foi já solicitado a tomografia, já aproveitando e fazendo tomografia de inventário ósseo para dar uma olhada nos outros padrões, e tinha lesões lísticas distribuídas na coluna vertebral. Foi solicitado os exames também que a gente mencionou, né, eletroforese, veio também com pico monoclonal, veio com padrão IgA lambda aqui. Tá? Bom, e agora a gente viu um caso com componente IgA predominante, aqui é uma coisa interessante, geralmente é uma doença mais agressiva e para quem tá prestando prova de residência aí, vive caindo em prova multimídia, tem uma característica específica que é o plasmócito inflame cells, que o depósito de IgA ali no citoplasma dele fica vermelho como se ele estivesse pegando fogo. Parece uma coisa sem sentido, mas é muito bonito quando a gente vê na vida real. Top, vou dar uma pesquisada no Google aqui agora. Pessoal, a gente passou aí pelos exames do CREB, né? Passou pela imunofixação, pesquisa de cadeia leve livre, eletroforese de proteínas. Só que aí faltaram 2 exames que eu senti falta, que é o mielograma, né? E a biópsia de medula óssea. E aí, esses são exames muito importantes pra gente justamente confirmar o diagnóstico do mieloma, que é a doença que a gente está investigando nesse momento. Que agora a gente vai estar seguindo justamente para definir como eu diagnostico, eu confirmo o diagnóstico de mieloma. Perfeito. Então, a gente entendeu quem é o paciente, quais exames iniciais eu peço. Agora, para fechar o diagnóstico, é bom a gente rever os critérios diagnósticos de mieloma, né? Porque o CREB, né, que a gente falou no início, era mais a parte clínica, né? Ele é um dos critérios, só que tem outro critério obrigatório que a gente não comentou ainda, que aí envolve, né, esses exames. Então, o critério diagnóstico de mieloma múltiplo, ele gira principalmente, o ponto principal é você detectar ou um aumento de plasmócitos na medula acima de 10%, ou você confirmar que o paciente tem um plasmocitoma. Ele tem que ter um desses dois para você falar assim, beleza, estamos diante de uma doença que envolva plasmócitos. Um ponto importante de comentar disso, Pedro, é que é importante que esses plasmócitos sejam clonais. Até para fazer um paralelo com os meus amigos da Infecto, tem uma condição clínica que gera uma plasmocitose muito importante, mas é uma plasmocitose policlonal, que é o HIV. Quando a gente faz o mielograma de um paciente com HIV, e às vezes eles pedem pra gente fazer em mielocultura, você vai ver muito plasmócito, mas eles não são clonais.
acima de 10%, mas eles não são clonais, né? A gente já teve até um caso que tinha 60% de plasmócitos na medula. Caramba, nossa. Associado a isso, o paciente também tem uma lesão de órgão-alvo, né? Que aí são as que a gente comentou, que é o CREB, né? C de hipercalcemia, R de disfunção renal, A de anemia e B de lesão osteolítica no exame de imagem, seja X, tomografia, PET ou ressonância. E esses foram os critérios por muito tempo, né, Gabriel? Recentemente não, porque já faz uns 11 anos isso, né? Mas foram acrescentados os critérios adicionais através de biomarcadores, né? Isso. A ideia deles era justamente pegar aquela população de pacientes que não tinham nada do CREB, mas que evoluíam rapidamente para quadros com CREB e ver quem era o paciente que eu tinha benefício de começar a tratar mais precocemente, que são... A gente tem 3 pontos. O primeiro, que eu já vou ter avaliado na minha avaliação medular, que é uma plasmocitose clonal, maior ou igual a 60%. Então é um paciente que não tem CREB ainda, mas tem tanto plasmócito clonal na medula que daqui a pouco ele já tá com anemia, daqui a pouco ele já tá com disfunção renal. É só uma questão de tempo, né? Isso, exatamente. Provavelmente esse paciente foi pedido, né, um exame aí por algum motivo, a eletroforese, imunofixação, e aí você acabou desencadeando a investigação nesse contexto, né? Então, o segundo exame do critério de biomarcadores que a gente vai acompanhar agora é um exame que a gente já solicitou na nossa triagem, que é a pesquisa de cadeias leves livres sérica. A alteração mais comum é o IgG-kappa, então a minha cadeia leve livre ali é a kappa. Eu vou olhar, no meu exame ele vai mostrar a relação. Eu vou sempre pegar... Eu gosto de fazer esse exercício porque eles convencionam no exame a relação kappa sobre lambda. Só que eu vou sempre pegar a cadeia acometida pela não acometida. Quando é cadeia kappa, é fácil, porque o exame já está organizado para isso. Só que quando você tem um mieloma por cadeia lambda, faça o esforço de pegar o valor de lambda e dividir por kappa, que aí vai ficar mais fácil de aplicar no critério. Boa. E o que a gente usa como nosso corte para... Isso aqui eu vou considerar um mieloma. É quando eu tenho a relação da cadeia acometida pela não acometida maior ou igual a 100. Esse aqui é até um ponto polêmico, a gente está vindo discutindo na própria especialidade o quanto a gente vai valorizar realmente isso mais pra frente, porque a gente tem alguns pacientes com essa alteração e não progridem rápido para mieloma, mas por hora faz parte do critério. A ideia é que um corte normal aí da relação kappa-lambda vai ser um valor bem menor, né? Cerca de 2, aí depender da disfunção renal do paciente e tal. Eu vi um trabalho que viu que a média do mieloma múltiplo é ali em torno de 9, 10, por aí. Então 100 é um valor bem aumentado, né? É isso aí. E o último critério que a gente tem é a avaliação também de lesões líticas. Pode parecer meio repetitivo, porque eu já avaliei isso ali no B, mas eu tenho, na ressonância, quando a gente comentou, ela é um exame muito mais sensível. Eu posso conseguir detectar lesões muito pequenas e muito precoces ainda, que eu não tenho nenhum exame, nenhuma manifestação clínica. Então, pelo critério, se eu tenho mais de uma lesão com pelo menos 1 centímetro pela ressonância, eu tenho critério diagnóstico que ele é um mieloma múltiplo. Boa. E aí, esses 3 critérios, né, Gabriel, eles formam aí, eles se unem e formam o SLIM, né, que é do SLIM CREB, né? Então, o SLIM, ele vem do S de 60, né, que é de 60% de plasmócitos clonais na medula. O LI de light chain, né, que é das cadeias leves livres acima de 100, né, a relação de uma pela outra. E o M, eles falam das lesões, né, ósseas na ressonância. Então, S de 60, L de light chain e M de MRI. Tô me sentindo Enio aqui, tá? Que é ressonância em inglês, né? Então, retornando aos nossos casos, né? Maria Márcia, manicure, que veio com uma fadiga por anemia, um pouco de disfunção renal, que estava com padrão de imunofixação IgG-kappa, foi feito o mielograma dessa paciente e veio, de fato, com os plasmócitos monoclonais de 25%, tá? Então a gente já tem aqui uma confirmação de mieloma que ninguém tinha muita dúvida do que estava vindo aí, né? Boa, já tinha o CREB, agora faltou só os plasmócitos elevados para confirmar, né? Exato. Já o Matheus Moacir, que é aquele paciente músico que veio com dor lombar e estava com uma hipercalcemia, que veio na imunofixação padrão de IgA lambda, ele foi tentado fazer o mielograma, não conseguiu ter uma amostra boa, e aí ele progrediram para uma biópsia de medula, que aí sim conseguiu confirmar uns plasmócitos monoclonais de 35%. Também confirmando, e coitado, esse foi um quadro um pouco mais agressivo, né? E aí, só para fechar, acho que é importante a gente pontuar coisas que não são mieloma, mas estão quase lá. São doenças que toda vez que você vai estudar mieloma, elas são citadas, é importante a gente estar sabendo onde a gente está pisando aqui. A primeira aqui, o smoldering mieloma, né? Isso. O smoldering, ele vem desse termo que antigamente chamava de mieloma indolente. É o cara que
Eu pego lá o critério obrigatório. Chegou na necessidade, fez um mielo com biópsia, confirmou que eu tenho mais de 10% de plasmócitos clonais. Ou, pelo critério que eles chamam, vi na minha eletroforese que eu tenho mais de 3 gramas por decilitro de componente monoclonal. Esse cara, se ele não tiver nenhuma lesão de órgão-alvo e a gente complementa a avaliação do SLIM, eu não encontrei nada também, então... Por exemplo, fez a ressonância, não tinha nada, pesquisei as cadeias leves, vi a relação, não estava acima de 100, nada disso, né? Isso, e plasmócitos na avaliação medular menor que 60%, a gente vai chamar ele de mieloma, mas quando eu não tenho nada do CREB, nada do SLIM, ele é o que a gente chama de mieloma indolente ou smoldering. Beleza, Gabriel. Então é um paciente que está quase fechando o diagnóstico de mieloma, mas ainda não fechou. Mas acho que a ideia é que a gente tem que ficar perto desse paciente, porque em algum momento ele vai começar a apresentar os danos, né? Exatamente. Que vale a menção, né, que é um risco de 10% ao ano por 5 anos, né? Então, talvez em 5 anos uma chance aí de 50% de realmente desenvolver, abrir um mieloma múltiplo. Aí depois desses primeiros 5 anos, você costuma ter uma diminuição nesse risco, né? Isso, e a gente tem alguns pacientes, mas isso é um pouco mais do especialista, que a gente estratifica e vê, baseado em alguns critérios nossos, quem é que tem mais risco de evoluir em pouco tempo, e tem pacientes, inclusive, que passam anos sem nunca precisar ter nenhum tratamento. Boa. E um outro diagnóstico que também permeia aqui, quando a gente fala de mieloma múltiplo, é o MGUS, né? Isso, que em português é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Tá. Que é basicamente, eu pedi uma eletroforese da minha avó, ela vem com um componente monoclonal ali e ela não tem mais nada. E ela não tem aquele primeiro critério de plasmocitose clonal elevada. Os exames que a gente já pediu na triagem, eles servem pra gente fazer essa estratificação também dessa gamopatia de significado indeterminado, porque eu não vou fazer exame de imagem, fazer mielograma e biópsia de todos esses pacientes. Então, o que a gente busca é o paciente de baixo risco, que seria baixo risco de transformação para mieloma. O que ele tem que conter? Primeiro, a gente vai olhar na eletroforese de proteínas, tem que ser um pico monoclonal menor que 1,5 gramas por decilitro. Tá. Segundo, ele tem que ser o subtipo mais comum, que é IgG. Então, se eu tenho um IgG menor que 1,5 gramas por decilitro na eletroforese. E por último, eu vou olhar a pesquisa de cadeias leves livres séricas, que ela tem que estar normal. Outra situação é eu ter um mieloma de cadeias leves, que eu não vou ter a IgG, mas eu vou olhar a relação de cadeias leves. Se ela for inferior a 8, eu também considero como um MGUS de baixo risco. Esse é um paciente que já fechou o diagnóstico de MGUS, eu não preciso fazer exames de imagem. Não preencheu nenhum desses critérios, eu tenho que seguir para avaliação de imagem, para buscar lesões líticas e fazer mielograma com biópsia para poder ver se ele tem critério para fechar um mieloma sintomático ou um smoldering. A ideia é o seguinte, né, Gabriel? Por acaso, você fez uma eletroforese de proteína nesse paciente e veio alterada. E aí, agora você não sabe se é só um MGUS, que é uma coisa que tem uma taxa de transformação para mieloma menor, ou se esse de fato é uma coisa mais séria, ou é um mieloma que se eu fazer todos os exames, por exemplo, a ressonância, que a gente viu que é um dos critérios, eu consigo fechar mieloma para ele. Então e aí, vou para tudo, faço todos os exames possíveis para fechar o critério, ou eu fico tranquilo que deve ser só um MGUS e fico acompanhando? Acho que é isso que é a ideia de tentar classificar esse paciente em baixo risco para ver o quão agressivo eu sou na minha próxima conduta, né? Isso, exatamente. Que isso vai definir o meu tempo e o que eu vou fazer de investigação para esse paciente. Boa. E aí, então, com essas 3 características, né, Gabriel? O risco de progressão para um mieloma é menor que 1%. E aí, em geral, não precisa, né, você fazer uma biópsia nesse momento, uma biópsia de medula óssea. Ou, assim, em geral, você pode considerar repetir aí em 6 meses, né, os exames. Fazer o segmento, né? Exato, porque existe o risco, mas nessas características é um risco muito pequeno, e a gente vai acompanhar, seriando de tempos em tempos, como se comporta esse componente monoclonal que a gente identificou. Acho que vale mencionar, né, que em geral esse paciente fica na mão do hemato, né? Isso, é de bom tom. E com isso a gente encerrou, né, o caso da Márcia Maria e do Matheus Moacir, e a gente entregou casos bem protótipos, assim, do mieloma, né? Mas é interessante da gente pensar que tem outras manifestações diferentes de mieloma, né? Uma bizarra que eu já acompanhei o caso na enfermaria foi um paciente que veio para uma DRC que a princípio tinha sido já botado na conta de uma hipertensão com diabetes e tinha um derrame pericárdico. Até se pensou, será que esse derrame pericárdico é urêmico? Só que o paciente não tava uma disfunção de renal tão importante, rolou muita dúvida, foi para pericardicentese e foi visto plasmócito dentro do derrame pericárdico.
E essa paciente eventualmente foi, aí sim, pensado em mieloma, foi atrás e confirmou o diagnóstico de mieloma múltiplo. Nossa, bizarro isso aí, né? Eu tive um que, agora ano passado, o paciente chegou pra UTI, foi pra UTI pneumo, fizeram um ecocardiograma, tinha uma avaliação, uma disfunção de VD importante, suspeitaram de HP, tava com um quadro edemigênico. Hipertensão pulmonar, né? HP, né? Isso, hipertensão pulmonar. E ela tinha ali também uma anemia e uma disfunção renal. Chamaram a gente pra fazer uma avaliação conjunta. A gente fez a avaliação de triagem inicial, só que aí saíram primeiro as imunoglobulinas e veio uma IgG. Pra ter noção, o valor que o nosso laboratório detecta era até em torno de 7,5, 8. Ele veio com valor de superior a 7,5 gramas por decilitro. Então tinha muita proteína ali. Tá. Ela tava fazendo uma grande hiperviscosidade. E o bacana desse caso foi que a gente conseguiu confirmar que toda a disfunção cardíaca e pulmonar estava sendo atribuída a isso. Começou o tratamento, chegou a fazer até uma sessão de plasmaférese junto com o tratamento quimioterápico. Com a redução desses níveis de imunoglobulina, a gente repetiu os exames de imagem cardíacos, normalizou tudo. Bizarro. É, bizarro. Ter normalizado o eco, né? Isso é loucura. Então, acho que é bom pra ver que o script da doença do mieloma, ele vai evoluindo. Conforme você vai vendo mais casos, você vai aprendendo que existem outras apresentações possíveis e outras maneiras de pescar essa doença. Mas acho que a gente consegue encerrar esse episódio aqui entregando o importante aqui pro ouvinte, né? Exatamente, e eu gostei bastante do convite porque recentemente a gente até publicou os nossos dados aqui da Unifesp, que atualmente o pronto-socorro estava fechado, então os pacientes a gente queria ver se tinha impacto no tempo que eles levavam para chegar. A gente tem alguns scores que dizem pra gente carga de doença. E a gente viu que, apesar do tratamento no SUS ter melhorado muito, a gente tem pacientes chegando cada vez mais tarde pra gente ou com mais acometimento. E esse é o papel que o clínico, lá no início, vendo esse paciente e pensando nesse diagnóstico, muda a vida dessas pessoas. Maravilha. Bora pro salves? Bora! Queria mandar um salve pra turma de 2023-2025 de Clínica Médica da Escola Paulista de Medicina. Peraí, aí é meu salve também, então, não, mas Gabriel. Aí é nós dois, peraí, um salve em conjunto, Eu também quero então. mandar pra eles. Um salve em conjunto aí. Vamos mandar junto, então. Pode falar. Um salve pra turma de Clínica Médica da Escola Paulista de Medicina, os meninos estão formando agora. Me senti muito honrado de ter sido residente homenageado por vocês e tá dividindo aqui hoje essa gravação com um dos chefes homenageados também. Foi muito legal. Eles são muito top, cara. É muito massa e é legal ver esse povo se formando, né? Então um salve aí pra todo mundo, pessoal. Salve, galera! E com isso a gente encerra o nosso episódio aqui do Tati Clinicagem. Lembrar de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no TikTok também tem. E qualquer coisa, manda uma mensagem aí pra gente, fechou? Valeu. Valeu, pessoal. falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.